Você sabia que dá para criar abelhas em casa e sem picadas? Faz bem para você, que ganha mel fresquinho, e para o planeta, que ganha mais polinizadores. Há 4 anos, Marcelo cria 3 espécies, a jataí, iraí e mandaçaia, no apartamento em que mora junto com a família. Ele diz ser apaixonado por abelhas. A maior importância que é vista em relação a elas, além do contato, uma terapia, que no meu caso é hobby, a preservação é o mais importante. Você mora num lugar, como no meu caso é em apartamento, que se a pessoa tem no quintal de casa um pé de acerola, um pé de goiaba, o maior polinizador está perto de casa. É uma abelha sem ferrão que produz uma escala pouca de mel, que até tem poder medicinal no caso da jataí, e eu consumo para consumo próprio, eu não comercializo. Mas fui a fundo pesquisar e acabei me apaixonando pela essa parte da preservação. E a gente conscientizar as pessoas que elas não fazem mal, que ela não tem contaminação, que ela não nos traz risco, nem para a saúde, nem fisicamente, eu acho muito importante. Ele conta que não é preciso ter medo das abelhas, é necessário a conscientização. Primeira coisa, se tiver em local seguro, geralmente elas ficam em paredes, muro. Se a pessoa não for construir, se não é um lugar que pode ter circulação de pessoas normalmente, o ideal é que elas não mexam. Deixa que ela não vai levar risco, não precisa matar, não traz contaminação nenhuma. É deixar no local porque não vale a pena mexer, porque você vai estar destruindo ela e ela está no local seguro. Se não tiver dentro de casa, se tiver dentro de casa, aí tem que chamar um da gente para poder colocar na caixinha, porque elas costumam ir dentro de um forno, do fogão ou numa churrasqueira. Aí o ideal é retirar, porque é um negócio que a pessoa vai utilizar. Mas se for na parede, num padrão de energia, deixa lá quietinha, que ela não vai fazer mal a ninguém, nem a criança, nem a adulto. Ela não leva nenhum transtorno. Às vezes a pessoa se incomoda de ver e acha que é algum tipo de bicho diferente. Já vi um colega dizer que tinha na casa da mãe dele que ela jogava água quente porque achava que era mosquito da dengue. É o desconhecimento, entendeu? São poucos os cuidados necessários para criá-las. É um inseto que você pode criar. As caixas que estão aqui, você pode viajar, pode deixar ela vai sair, vai colher, você não precisa alimentar, ela vai colher o pólen, ela vai colher o néctar por si só e vai voltar à noite para a caixinha. Ela tem o hábito de fechar essa entrada para evitar o ataque de predadores. No outro dia de manhã elas vão sair normalmente e seguir coletando na natureza pólen e néctar. Então, não é trabalho de mantê-las, porque não precisa abrir para ela sair e nem ter um cuidado específico, a não ser mantê-la no lugar quietinha, sem ser incomodada. Existem mais de 350 espécies de abelhas e as apropriadas para se criar em casa são as que não possuem ferrão. Ele conta que a mandaçaia produz mais mel por ter um abdômen maior. O predador natural dela, no caso na natureza, é o pica-pau. Quando a gente bate para simular o ataque de um pica-pau, ela sai mais para uma intimidação. A quantidade de abelha voando, ela faz uma zoeira um pouco alto, o pica-pau não vai esperar para ver se ela tem ferrão ou não. Mas rapidamente ela já volta. Você bate um pouquinho, você não causa dano para ela. Ela só vai e faz aquela revoada, que é o sistema de defesa dela, e ela retorna para a caixa e segue normalmente. Ele ressalta também que as abelhas trabalham da hora que amanhece até o momento que o sol se põe, e elas sobrevivem poucos meses. Ela tem a fase de trabalhar primeiro dentro da colônia, depois ela sai para a coleta, que já é no fim da vida dela. Ela vai viver em torno de, cada espécie, são mais de 350 no Brasil, uns 60 a 90 dias. É muito curto, só que é um ciclo. A cada uma que está morrendo, várias outras estão nascendo. E essa que vai coletar e trazer, vai fornecer o alimento para as novas abelhas que estão nascendo, os filhotes. E o ciclo não para. Tem caixas dessa, por exemplo, que tem alguns anos, 2, 3 anos, e tem gente que tem há mais tempo, caixa de 20, 30 anos, que ela se mantém. Esse reservatório aqui de cima é onde ela deposita o mel e o pólen, que você está vendo aí. E aqui, o reservatório, a parte de baixo, é onde que fica o ninho dela. E aos arredores ela também produz para alimentar os filhotes. Essa parte aqui são os discos de cria, né? Que são o ninho, que aqui é o ninho onde os filhotes ficam. Aqui, branquinho, aqui já são filhotes novos, recém-nascidos. E aqui essa massa aqui, que é o pólen, que ela colhe das flores, é o pólen. Já é diferente do mel, que é líquido. Isso aqui é uma massa que é o pólen colhido das abelhas na natureza. Geralmente, a gente pode criar ela tanto em casa. No meu caso, por exemplo, que eu moro em apartamento, elas são inofensivas e
não tem perigo de dano, você pode ver que elas estão voando aqui, elas não atacam, não tem ferrão, são abelhas nativas do Brasil, sem ferrão. E pode ser criado por qualquer pessoa, inclusive no convívio com crianças, na conscientização de preservação, né, que é o intuito maior do conhecimento do que é a abelha sem ferrão e da natureza em si, é a preservação. Cada espécie de abelha possui um tamanho de caixa específica para a sua reprodução e produção. Tem uma caixa específica, cada modelo tem uma maneira de retirada. Nesse caso aqui, essa parte de cima, ela só contém mel. Você pode pegar numa vasilha limpa, higienizada e cortar com a faca, o mel vai escorrer. Você vai guardar numa vasilha limpa e esse mel é muito nutritivo, inclusive para pessoas que têm problema com diabetes. Esse mel ele é muito mais, tem muito menos sacarose e frutose do que o mel da ápice. O mel da ápice é mais apurado. Esse aqui tem mais um pouco de líquido, inclusive esse mel da jataí ou das outras abelhas sem ferrão, ele tem que ser mantido em geladeira por esse motivo, entendeu? Porque ele fermenta. No caso do modelo dessa caixa aqui, você pode fazer a coleta tanto com um recipiente higienizado e fazer os cortes para o mel escorrer, ou com a seringa, para facilitar, o dano acaba sendo menor. Depois você coloca de volta, elas aproveitam o pote de cera que ficar e usa como recipiente novamente para colocar o mel. Pessoas que têm problemas com diabetes, consomem o mel da jataí e o mel da iraí de outras abelhas nativas, porque ela tem menor potencial de sacarose e frutose. Então ela é um pouco mais líquido, o mel, menos adocicado, ele é um pouco mais ácido, mas é gostoso. E as pessoas não têm a preocupação de estar ingerindo bastante açúcar. Ele ressalta que existe um período certo para colher o mel das abelhas. Tem a preferência de colher, inclusive numa região que tem pouca florada, um pouco antes da primavera, que aí vem a primavera e se faz a coleta e elas têm abundância em flores e néctar e pólen para poder recompor. Então, geralmente, uma vez por ano. Elcio, amigo de Marcelo, também produz algumas espécies em casa. Ele alerta quanto ao extermínio das abelhas através do agrotóxico. Lembrando a conscientização do povo, na agricultura, por exemplo, usam muito o agrotóxico. Quer combater as pragas do pomar, por exemplo, não precisa usar o agrotóxico. Tem outros meios, né, que não venha a danificar, a prejudicar as abelhas. E a abelha visitando as flores do pomar, ela contaminada com agrotóxico, voltando para a colmeia, vai acabar exterminando todo o enxame. Ele conta que possui várias caixas de espécies diferentes de abelhas em casa e que produz o mel para consumo próprio. Eu tenho 9 caixas de jataí, tenho 2 iraí, uma mirindroriana e 2 mandaçaia. Eu comecei através de um amigo que teve um problema no olho e usava colírio, não resolvia. Aí viu uma reportagem sobre o uso do mel da jataí para pingar no olho, né, que combatia muitas coisas, prevenção de catarata e alguma irritação nos olhos que ela sarava. Então, ele usou o mel e realmente eu vi, né, pessoalmente ele que sarou. Então, aquilo me deu aquele arranque ali, né, aquela animação para poder mexer com ela. Essa primeira caixa, ela é o ninho. Do ninho, quando ela está mais bem desenvolvida, ela vai subir para a segunda caixa, que é o sobreninho. Esse sobreninho vai ter pólen, o néctar e também a parte do ninho. A gente acrescenta a terceira caixa, que é a melgueira, onde ela vai produzir, normalmente, o mel, né? Normalmente a gente não acha o ninho aqui nessa terceira caixa, normalmente só os potes de mel. E de acordo, vai enchendo, a gente vai acrescentando, né? Segunda melgueira até a terceira melgueira. No caso aqui, a melgueira está quase que completa. Conta também que em cada colônia só pode haver uma rainha. Quando ela morre, as abelhas providenciam outra imediatamente. Aí elas têm uma maneira lá de preparar lá com geleia real e tal, coloca uma quantidade maior de geleia real e faz um procedimento que aí vai nascer uma nova rainha. Essa nova rainha nascendo, ela vai tomar conta da nova postura
e não ficam mais de uma naquela colônia, só vai ficar uma rainha. Se, né, porventura nasceram duas, elas vão expulsar uma. Ela vai sair com a quantidade das operárias e vão caçar um novo local. 25% das abelhas manda-saia já nasce princesa com potencial para ser rainha. Já no caso da jataí, elas preparam uma rainha. É diferente, ela pega um filhote normal, alimenta com a geleia real e prepara uma rainha.